Antes de introduzir os reais motivos de eu ter me afastado do Instagram, eu preciso falar um pouco sobre como eu tomei a decisão de diminuir o uso. Contextualizando bem rápido, desde que entrei na graduação de nutrição, isso foi lá em 2020, eu tinha colocado na minha cabeça que eu gostaria de trabalhar apenas no digital, porque eu sou mãe e porque facilitaria o meu manejo de rotina. Quando a gente trabalha CLT em ambiente corporativo, a gente tem um horário a ser cumprido e quando, por exemplo, minha filha tá doente hoje, neste dia que eu tô gravando o vídeo, se eu trabalhasse para alguém, eu teria que pegar um atestado para ela, para mim, para dar na escola um atestado para mim, para o trabalho, que justificar a minha ausência, eu me sentiria mal de ter faltado. Existem inúmeros motivos que me fizeram escolher o digital, mas estar ao lado da minha filha foi um deles. Só que passei os anos alimentando as minhas redes, contribuindo com conteúdo de lifestyle para o Instagram, trazia conteúdo educativo também durante o meu período de faculdade e quando eu me formei, eu tinha de forma absoluta definido que o melhor caminho para mim seria estar no Instagram e de lá captar pacientes, captar clientes e fazer a minha cartela de acompanhamentos dali. Essa decisão eu saí de uma transição, né, de estudante de nutrição, eu era modelo, eu era influenciadora, para nutricionista de fato. E em nenhum momento, naquele meu contexto, houve a possibilidade de eu trabalhar em clínicas, de eu atender convênio. Eu não queria isso. Eu sou uma pessoa muito decidida, mas também cabeça dura. E às vezes eu pago o preço das minhas decisões de forma muito alta. Coisas foram acontecendo, eu tive uma boa resposta de atendimento de paciente, fui alimentando minhas redes, o Instagram, o TikTok, fui recebendo indicação de paciente e até aí tudo certo. Só que chegou um momento que eu precisei expandir, eu comecei a me sentir sufocada de ter escolhido isso. Por quê? Primeiro ponto, quando você escolhe trabalhar no online, a jornada é muito solitária. Então eu parei de ter contato com pessoas e me isolei dentro de casa. O home office tem inúmeros benefícios, mas também tem a parte de que você não tem uma socialização. Você não sai para conversar com ninguém, você fica dentro de casa. E eu, com a minha filha de 8 anos, não tenho umas conversas ativas relacionadas ao meu meio profissional e até de questões pessoais. Eu converso com amigos virtuais e tal, que eu não encontro com frequência. Eu converso com a minha mãe, que é a minha super amiga, com meu namorado, mas não é a mesma coisa de conversar com uma amigona assim presencialmente, não é a mesma coisa que conversar com um nutricionista presencialmente, com alguém da área da saúde. Então alguns pontos começaram a me incomodar. Também a constante preocupação com a produção de conteúdo do Instagram. Por quê? Diferente daqui, o Instagram é uma rede que exige que a gente faça um conteúdo mais elaborado. E esse não é o problema para mim. O problema para mim é a plataforma não entregar este conteúdo. É a plataforma diminuir o alcance de entrega nos stories. É a plataforma sofrer inúmeras atualizações que mexem com a nossa questão psicológica. Pode deixar de ser falada nesse contexto é que desde que eu estava na graduação, eu sou acostumada a fazer conteúdo da parte fitness, então os meus treinos, a minha alimentação. Só que eu tenho um nível de produção extremamente intenso. Então, desde 2020, eu faço vários e vários vídeos treinando, eu faço vários vídeos de alimentação, receitas, rotina. E isso, assim, começou a ser mais do que o mais de alguém. Vou explicar melhor. Eu produzia em torno de 50 vídeos num dia. Era o celular o tempo todo na mão, gravando vários takes. E como eu sou habituada, eu edito rápido, eu gravo rápido, eu tenho ideias rápido. Tornou-se um trabalho em massa que virou automático. Virou automático, eu fazia isso normalmente. Imagina fazer isso 4 anos seguidos, sem parar, postando rotina. Eu estava nesse nível. No final de 2024, já estava postando absurdamente, melhorando em conteúdo, fazendo curso. E a minha resposta a isso não estava sendo condizente. Eu estava melhorando aqui,
mas não tava vendo resposta aqui, basicamente do Instagram, né, no caso. Só me incomodar, porque eu ficava me questionando, qual o problema? Será que eu sou ruim no que eu faço? Será que eu comecei a ficar insegura, comecei a ter sensações de incapacidade, mesmo tendo feedback de pacientes diariamente, mesmo tendo pessoas falando do meu conteúdo, mesmo tendo tudo ao meu favor, eu me questionava. Entrei um ruído em tudo isso. E comecei a me questionar, será mesmo que eu quero isso? Será mesmo que o Instagram é pra mim? Até que um belo dia eu fui criticada por uma pessoa sobre o meu conteúdo, mas foi uma crítica construtiva, tá? E essa crítica mudou tudo. Ponto de start pra eu dar uma pausa no Instagram. Em um belo dia eu tive uma conversa também com meu namorado e ele falou assim: Carol, quem você quer ser? Você quer ser a Carol influenciadora, que você foi por muitos anos, ou você quer ser a Carol nutricionista referência, que você sempre falou também? Porque você tá conflitando as duas. O que você tem postado no seu Instagram de rotina, é muito mais sobre o lado influenciadora do que o lado nutricionista. E o que você quer? Aí depois da minha grande reflexão que eu já tinha tido após a crítica, eu comecei a refletir sobre o que eu queria. Se eu queria ser a Carol influenciadora, e se eu fosse influenciadora eu teria que abdicar de algumas coisas do lado nutricionista, ou se eu queria ser realmente a nutricionista. E a minha decisão foi essa. Dar uma pausa no Instagram. Independente se eu vou perder paciente, se eu vou perder grana, se a gente sabe que quem trabalha como autônomo, nutricionista particular, depende exclusivamente das postagens diárias. Quando não tá no nível já de indicação flow, sabe? De indicação que vem todo dia. Eu sabia que ia afetar o meu financeiro, mas eu precisava parar e refletir para eu recalcular a minha rota. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a fazer um detox, porque eu já tava vivendo tão automático, produção em massa, postar, que eu nunca tinha pausado para ver como é que tava o cenário da minha vida. Ponto de dor, que foi a abstinência. Imagina você postar todos os dias, sem exceção, com poucas pausas, e do nada você parar de postar e você parar de gravar. Eu parei de gravar, eu fui um pouco radical. Eu parei de gravar meus treinos, eu diminui muito a intensidade de postagem, de story, que é o que eu mais faço. E eu senti um vazio, eu senti uma abstinência das redes sociais, de lá especificamente. E aí eu comecei a entrar em crises, até crises de ansiedade, até crises de choro, a ter vontade de comer para compensar. Isso não estava ocorrendo comigo há anos. Um histórico de bulimia nervosa, e isso estava controlado. Nessa fase, eu comecei a sentir essa necessidade de novo, de ir pro transtorno. Mas eu não dei chance pra queda nesse sentido. Só que eu sofri muito, foram 2 semanas muito difíceis, 2 semanas que eu refleti muito, que eu senti dor física, sabe, de não estar postando. E foi algo tão intenso pra mim, que hoje, olhando, né, que eu estou bem melhor, eu percebo quão danoso pra mim tava sendo viver no automático. E aí eu até separei um trecho de um livro, que é esse daqui, ó. O Ego é o Seu Inimigo. Eu li esse livro no ano passado e ele me transformou. Eu tinha tentado lê-lo em 2023, não consegui, não estava preparada. Não, na verdade, eu tentei lê-lo no início de 2024, não estava preparada. E aí, pro final do ano, meio pro final do ano, eu comecei a lê-lo e eu já estava com uma mente mais preparada para isso. Vou ler um trecho que eu separei aqui da página 63, tá? Se você tiver esse livro, vá lá nessa página. É impossível aprender aquilo que já consideramos saber. Você não pode aprender se acha que já sabe. Não encontrará resposta se for orgulhoso ou presunçoso demais para fazer perguntas. Não poderá melhorar se estiver convencido de que já é o melhor. Coloquei uma observação aqui ao lado. Você não sabe de tudo. Ele se relaciona bastante ao que eu vivi. Porque ferrenhamente eu defendia que o meu trabalho só daria certo se fosse no digital. Outras formas não funcionariam para mim. Primeiros aprendizados nesse período, de que eu não sei de tudo, de que eu não sou
uma pessoa especial por ter escolhido o digital e que sim, às vezes eu tenho que ser muito humilde para dar passos para trás. Eu entendi isso porque eu passei por esse processo da dor e junto com o processo da dor, o rompimento entre o meu ego. Mais uma vez, eu já tinha lido isso aqui, eu já tinha lido vários livros sobre performance, eu já entendi muitas coisas de mim, mas ainda assim eu precisei quebrar o meu momento com o Instagram para eu entender que a validação que eu tinha ali estava sendo o que me alimentava. Não era sobre o meu trabalho, não era sobre a minha entrega, não era sobre os feedbacks positivos, as mudanças da vida que eu fazia das pessoas, era sobre uma validação externa o tempo todo de você é muito boa no que você faz, como você conseguiu esse corpo, como você tem esses hábitos, como você se mantém, por que que você fez isso, como que você conseguiu isso, ensina a fazer isso, que corpo lindo, que maravilhosa, que barriga bonita, elogios, elogios, elogios. E quando eu me isolei e fiquei em silêncio, eu não tinha ninguém para me aplaudir, para falar parabéns. Não tinha. Eu tinha a minha consciência e tudo aquilo que eu já tinha aprendido e experienciado. Silêncio dói, porque não tem ninguém para te dizer se você tá indo bem, se você tá indo mal, não tem ninguém para te dar parabéns, não tem ninguém para te validar e não tem ninguém olhando o que você tá fazendo. A falta de socialização me fez perceber que talvez naquele momento que eu decidi, lá em 2024, quando eu me formei, de ter seguido só no digital, por hora foi uma boa opção. Mas hoje eu já vejo com outro sentido. A gente precisa estar no meio de forma presencial. O presencial, ele tem o seu valor. Estou recalculando cada passo. Por isso que eu estou me abrindo para novas oportunidades. Porque eu vi que ter me isolado do mundo fez com que eu ficasse doente. Eu já estava doente. Já estava vivendo por ter que ser alimentada por opiniões, por validações, por elogios. E não por aquilo que eu de fato tinha escolhido ser. Que era ser nutricionista, era ser uma boa nutricionista, uma nutricionista referência. Ter tido reconhecido o que eu estava vivendo é valioso, porque eu tenho a chance de mudar. É sobre quem eu quero ser, é sobre o impacto que eu quero fazer na vida de alguém. É sobre o reconhecimento que eu vou ter de estar exercendo aquilo que eu escolhi, que era importante. É sobre fazer networking, é sobre sair da bolha, é sobre ver como está o mercado. Envolve tantas outras questões importantes que eu estava deixando passar, porque eu estava assim. Eu não estava querendo saber o que ia acontecer aqui, nem lá, nem cá. Eu não queria. Eu queria só acreditar que a verdade absoluta era que o digital ia fazer com que eu desse certo, fazendo eu ficar sobrecarregada, praticamente com burnout, detestando o meu trabalho, sendo que é a coisa que eu mais amo e que eu mais lutei. Quem conhece a minha história, eu já contei um pouco aqui, sabe que eu desisti de tudo para fazer nutrição. Eu recomecei, eu fui do zero, eu ouvi opiniões, eu ouvi críticas e ainda assim foi difícil, mas eu consegui só mudar os planos e fazer com que agora dê certo. Ponto positivaço desse afastamento foi que o meu consumismo diminuiu absurdamente. Desde janeiro eu já estava me programando para não gastar com futilidades. E aí futilidade entra roupa de academia, vários livros que eu não vou ler, roupa casual mesmo, né, para usar do dia a dia. Tudo isso eu tava gastando um dinheiro absurdo por influência, por acompanhar mulheres que falam de moda, por acompanhar influenciadoras fitness, por acompanhar pessoas que têm uma rotina de extremo consumismo e que não fazia sentido para minha rotina. Percebi que eu comprava muitas vezes por impulso de ver alguém usando do que de fato eu precisar. E concluir até o momento a minha meta de não comprar roupa de academia, de não gastar com futilidade. E eu espero que permaneça assim até o final do ano, porque agora eu estou muito mais consciente, com mais dinheiro no bolso e conseguindo ser essencialista naquilo que eu me propus a ser. Porque nem sempre a gente precisa comprar um look novo, nem sempre a gente precisa de uma motivação de uma roupa para ter um dia melhor. Às vezes faz sentido, mas às vezes não faz. Me senti orgulhosa de ter conseguido poupar, de ter conseguido guardar. Como ele nos afeta,
eles faz com que às vezes a gente gaste um dinheiro que a gente não tem, se endivide, ou que gaste e fique sem nada para passar um mês. Sendo assim, a gente precisa balancear o que faz sentido, o que é necessário para o momento, e eu sugiro que você também faça esse detox nesse sentido de eliminar consumismos, de verificar aquilo que realmente você precisa na sua vida e fazer uma balança. Preciso disso agora? Não preciso? É melhor poupar? Isso vai me garantir o quê? Se questione. Bem positivo foi a questão da comparação, porque a gente tá ali no meio digital e eu não saí de todas as redes, né? Eu continuo no YouTube, eu continuo no TikTok, mas eu acredito que essas redes, elas são menos tóxicas do que o Instagram. Porque o Instagram são vidas perfeitas, são feeds perfeitos, eu falo até mesmo pelo meu, fotos bonitas, vídeos bem elaborados, 1% da nossa vida, e a gente vai, querendo ou não, se comparando com concorrentes, se comparando com alguém que faz a mesma coisa da gente, se comparando com alguém que você se inspira, ocorre disso acontecer. Antes disso, a questão da comparação diminuiu bastante. Eu já tinha resolvido isso ao longo desses anos, porque antes eu era uma pessoa que me comparava extremamente. Se você é uma pessoa que se compara, comenta aqui para eu saber qual o seu nível de comparação, por que você se compara, como isso te afeta. Mas eu consegui eliminar isso ao longo do tempo. Percebi que nos últimos meses eu estava voltando para esse padrão e eu não queria estar nesse lugar de novo. Esse período off fez com que a minha vida melhorasse mais uma vez. E eu não sei se eu falei no início do vídeo, mas eu acredito que não. Eu reduzi um tempo de uso de celular de 6 a 8 horas, pasmem, era isso mesmo, para 2 horas por dia. E eu coloquei ferramentas de pausa, tá? Ferramentas de stop. Então, lá no próprio Instagram, tem como você limitar. Lá nas configurações, eu limitei, coloquei 2 horas por dia. E no meu próprio celular, eu também coloquei 2 horas por dia. Ter colocado ferramentas para limitar o meu acesso me ajudou bastante, porque existem quebras para se fazer durante o processo, né? Acabou o seu horário, você precisa quebrar uma regra, que é apertar lá e ignorar limite. E aí, só depois disso que você pode utilizar. Então, você pensa, faz mesmo sentido quebrar essa regra agora ou não? Eu posso continuar sem redes sociais e amanhã eu volto ao meu uso. E apesar de eu ter perdido a vontade, eu ainda fico presa no, mas isso aqui é meu trabalho. E o meu trabalho depende das minhas postagens, e o meu trabalho depende dessa conexão. Porque eu ainda não tô no nível só do boca a boca, eu ainda preciso me divulgar, eu ainda preciso disseminar. E aqui eu não tô falando apenas do retorno financeiro, eu tô falando sobre o que eu tenho como propósito com a nutrição mesmo. As pessoas precisam ter mais acesso à saúde, as pessoas precisam conhecer mais como é uma nutrição básica e bem feita, aquilo que eu acredito, aquilo que eu coloco em prática, aquilo que eu fiz funcionar, não só comigo, mas também com as minhas pacientes. Para além disso, todas as relações que a gente envolve ali dentro da nutrição, que é o corpo, que é a mente, que é a alma, que vai muito além do alimento no prato, que é a questão do bem-estar, da longevidade, da qualidade de vida. O resgate de autoestima também faz parte, porque eu vejo mulheres se resgatando através de uma alimentação saudável e de hábitos saudáveis no geral, e isso traz inúmeros benefícios em relação à autoconfiança, em relação ao autoconhecimento, em relação ao novo, a ver que é possível e que não é um sacrifício, sem dietas malucas. Sendo assim, envolve para além do meu trabalho só de estar ali para querer monetizar. Vai muito do que eu acredito, do que eu quero pregar e do que eu quero trazer com a nutrição. Falou aqui sobre pontos muito importantes que aconteceram comigo, que foi a abstinência, a dissociação do ego, a parte do consumismo, a parte da comparação e a parte de que eu perdi a vontade de postar lá, mas ainda assim eu necessito desse meio de canal para fazer uma interligação sobre o meu trabalho, sobre aquilo que eu acredito, é porque o digital, ele tem essa potência. Apesar de tudo, eu consigo falar com você que tá aí do outro lado da tela e não me conhece, que pode ser que seja de um local totalmente diferente de onde eu moro, e essas conexões só são possíveis porque a gente está no digital. Eu disse a vocês, o presencial tem o seu valor, o digital também tem o valor da expansão, do alcance, de conectar-se a vidas em diversos pontos do mundo.
E se eu tiver me esquecido de algum ponto, porque essa semana foi meio atropelada, escrito de uma forma mais extensa, mais destrinchada, todos aqueles sentimentos que eu tive durante esse período, mas minha filha adoeceu e aí minha semana virou de cabeça para baixo. Eu consegui fazer um roteiro aqui bem sucinto daquilo que eu senti. Talvez a necessidade de eu trazer mais do que eu trouxe, eu faço um segundo vídeo falando um pouco mais, aprofundando. Só que ainda tá recente, 60 dias passam voando e a gente tem sim muitas lições, mas ainda há muita coisa por vir. Se você tá passando por esse detox de alguma rede social ou fez isso no geralzão, me conta aqui o que você tá sentindo, como seus hábitos melhoraram, se você teve reflexões profundas, que eu vou amar saber. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.